Bom dia, com alegria. Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como prometido, eu trouxe aqui para vocês o vídeo da Shaline Grazik, que já não está mais nos recomendados do YouTube Studio, onde as pessoas estão pesquisando. Estava aqui olhando o barulho que estava aqui no meu portão e a Pretinha já tá ali e fica meio preocupado, né? Que a Pretinha ela fica o tempo todo alerta para qualquer pessoa que se aproximar aqui sobre a Shaline Grazik, que é uma vidente. Não tá mais nos recomendados do YouTube, mas eu prometi que ia trazer, eis-me aqui, para poder trazer o vídeo para vocês. Tava assistindo, falei, não, eu tenho que fazer logo esse vídeo pro pessoal, porque eu comentei que eu ia fazer, né? Eu não posso ficar enrolando muito. Tenho que trazer o vídeo aqui. Prometido é prometido, né, bem? Então, vem pra cá, vem saber um pouquinho aqui desse vídeo que a Shaline Grazi, que estava no programa do Geraldo Luiz, aqui no YouTube, que ela estava falando aqui de previsão para 2026 nesse vídeo. A minha parceirona tá ali, ó, eu tive que levantar, que ela tava ali, ó, querendo ficar em cima de mim o tempo todo dormindo, porque ela é folgada. Então já vamos começar aqui esse vídeo, mas eu vou sentar ali no sofá pra gente poder conversar sobre esse vídeo. O Geraldo Luiz começa o programa dele perguntando para Charline Grazik por que ela não ganha na Mega Sena, como ela faz previsões, né? Então é mais fácil para ela saber os números, né? Quem faz previsões, prevê o futuro, é para poder saber, né, os números sorteados. Daí ele começa o programa fazendo essa brincadeira com ela, né, para poder fazer a entrevista. E aí ela entra na brincadeira, né, assim, dá risada. E aí ele fala como que é para ela, né, ter esse dom de prever o futuro, de conversar com seres, né, que não estão aqui entre nós, que são os espíritos, né, que ele fala para ela. E ela fala que é um dom que ela tem desde criança, para poder falar, né, um pouquinho sobre ela, sobre esses dons dela. E depois, ao passar, né, da entrevista, aí sim ele chega no ponto que ele quer saber sobre as previsões para 2026. Na verdade, esse vídeo, né, uma live que o Geraldo Luiz ele faz com a Shaline. Vou colocar aqui o nome do vídeo para vocês, tá? YouTube, para vocês poderem assistir o vídeo todo na íntegra, para ver o que ela tá falando dentro do vídeo, que obviamente não vou trazer tudo aqui para vocês, só um apanhadinho, né, só pra gente poder saber sobre as previsões, que a gente gosta muito de saber, né, o que vai acontecer. E nisso, o Geraldo sempre faz as brincadeiras, né, que fala que ela é tipo meio que guru das estrelas, só que prevê, né, o futuro das pessoas famosas e tal. E ele faz sempre umas brincadeiras com ela e ela sempre entra na brincadeira. Pergunta para ela sobre questões religiosas, né, quais são as previsões. Aí ela fala, né, que ela respeita muito a religião, respeita a religião de todo mundo. E, independente disso, ela faz as previsões dela, né, acredita quem quiser. Que, inclusive, às vezes ela entra no direct das pessoas lá no Instagram, as pessoas famosas, né, ela tira a carta lá para elas e prevê alguma coisa e avisa. Aí algumas pessoas acreditam, entra de volta no direct lá e responde a mensagem lá para ela, agradecendo. E tem pessoas, né, que não dá bola, ou tem pessoas até meio que dá risada, faz chacota. Mas ela diz que a parte dela ela faz, né, que é avisar para as pessoas. Aí ela comenta, né, que quando ela faz previsões também para alguma cidade, ela avisa, né, tenta avisar para as pessoas. Ela fala no Instagram dela, né, tal coisa vai acontecer em tal cidade. Aí as pessoas não acreditam, então quando acontece, as pessoas procuram ela, né, falam, realmente aconteceu, tal. Aí eu vou ter que colocar aqui um pedacinho, né, para vocês escutarem do que ela tá falando dentro do vídeo. Arranca. Então, quando ele tem um propósito na vida da gente, independente de qual religião, porque a gente não fala de religião, ele mostra para as pessoas o quanto podemos ser úteis. Existem pastores sem vergonhas também nas igrejas, né? Existem Religião, pastores ela tá que mudam as falando pessoas, agora. ovelhinhas e que mentem. Então, só que as pessoas têm muito esse preconceito. Ah, é porque na Bíblia, né, é falado que não dá para acreditar em feitiçaria, em premonições e tudo mais. No entanto, na Bíblia também relata que existiam, entre aspas, médiums, né? José, outros discípulos de Jesus eram e também previam coisas. Só que as pessoas hoje em dia, elas gostam de acreditar em algo palpável, em algo concreto. As Então pessoas tiram elas têm sarro muito dela, esse ela fala, questionamento que né? você Não falou. Ah, que acreditam você no que não ela passa o fala. número da Mega Sena, né? O que é mais
mais importante, deixar as pessoas super milionárias ou ajudar um espírito? Porque o espiritualista, o dever dele é ajudar. Só que respondendo também o público de casa, clientes meus também já ganharam na Mega Sena. Inclusive, uma semana, uma atrás ganhou na Quina. Então, há coisas que entre o céu e a terra que o mundo não explica, mas que Deus pode explicar. Então, eu tenho que respeitar o espaço das pessoas e ver qual é a evolução que elas estão, qual é o ponto da evolução e não julgar também, né? Porque eu também já tive em um ponto, eu não acredito nisso. Por exemplo, eu não tenho religião, Geraldo. Eu acredito em tudo, vou na igreja evangélica, acredito em cartomancia. No entanto, cada pessoa tem que acreditar no que faz bem e cabe a mim respeitar, desde que essa pessoa não passe dos limites, porque o meu trabalho para mim hoje é uma coisa muito séria. Eu te garanto que em 12 semanas de... Entrou uma propaganda. Então, aí vocês entenderam que eu tô comentando agora no começo do vídeo, falando pra vocês, né? Isso que o Geraldo Luiz estava abordando com ela, que é a crença das pessoas, que é acreditar, né, no que ela fala, nas previsões que ela faz. Eu não sei se algum de vocês aí lembra da mãe de Ná, que era muito famosa, que inclusive eu já passei na frente da casa dela, que era acho que lá no Brooklyn, que ela morava lá em São Paulo. Eu morava em Santo Amaro com a minha tia, quando eu tava grávida do meu primeiro filho, né? Aí eu ficava naquele desespero, tentando saber também como que ia ser, né? Se o pai dos meus filhos, ele ia saber de mim, ia me procurar, porque a gente tinha se distanciado, porque quando eu tava em Minas, né? Eu tava grávida, nem sabia, eu vim para São Paulo com a minha mãe, foi me buscar lá, que eu tava com a minha avó, que eu conheci o pai dos meus filhos, que ele trabalhava numa construtora civil, que era na Orivil, né? Construindo asfalto e tal. Então, eu cheguei a procurar nessa época, porque eu acho que no ponto da vida das pessoas, não é todo mundo, mas eu tenho quase certeza que quase que todo mundo já se interessou, já procurou, já viu, nem que seja online, ou já frequentou, né, alguma casa espírita de Allan Kardec, ou que algum outro lugar, né, que a pessoa procurou para poder saber, justamente para poder saber de previsões da vida dela, né? Quem nunca, né? Eu agora não estou falando exatamente do vídeo, estou falando como pessoa, como mulher, como dona de casa. Quem nunca frequentou, quem nunca procurou, quem nunca quis conhecer, né? Para poder saber da previsão do futuro, do que ia acontecer. Isso é uma coisa antiga, a previsão do futuro. Eu lembro até que tem uma passagem na Bíblia que quando Esaú, meu marido sempre fala que eu falo da Bíblia, porque eu gosto de falar da Bíblia, porque eu já li. Então tem uma passagem da Bíblia que quando Esaú, que também é da política, né? Que Esaú foi o primeiro político, né? Foi quando as pessoas estavam desesperadas sem líder e pediu para Deus um líder, que Deus deu Esaú, que foi o primeiro rei que governou a terra, né? Então, quando ele perdeu essa governança, que ele começou a fazer coisas que estavam desagradando Deus, que eram coisas que não era correta, que não era legal, não era certa, ele foi meio que punido, né? Aí foi quando Deus achou Davi, né? E proclamou Davi um rei. E Esaú ficou desesperado. O que que Esaú fez? Ele procurou uma bruxa, que já existia já nessa época, numa gruta, que ele queria conversar com o profeta Samuel, peraí que eu vou lembrar o nome. Na verdade, gente, eu falei errado. O rei Saul, eu falo sempre Esaú, é Saul. Eu até vou ler aqui um pedacinho para vocês que eu procurei aqui no Google, para não dizer que eu estou mentindo, tá? Eu lembro dessa passagem, mas é sempre bom a gente provar. Como eu sou professora de história, né? E na história a gente aprendeu na faculdade que você sempre questiona tudo. Porque tudo tem que ter fatos, né, ocorridos com provas, né? A gente não pode acreditar em qualquer coisa, qualquer crendice, que isso não é história. Daí são lendas, né? Aí tá aqui, ó, a história que você se refere não envolve Esaú, porque eu falei Esaú, falei errado, né? Mas sim o rei Saul, o primeiro rei de Israel. O relato bíblico descreve que Saul procurou a bruxa de Endor, uma médium ou pitonisa, para invocar o espírito do profeta Samuel, que já havia morrido. Vou mostrar aqui, ó. Acho que dá pra ler, né? Meio desfocada, mas dá pra ver. Que eu procurei aqui pra poder provar. Pra não ficar falando coisas sem saber do que tá falando. A bruxa é conhecida como a bruxa de Endor, ou mulher que tinha um espírito familiar. O profeta Samuel, ele procurou por ela, né, num local escondido noturno.
frequentemente associado a uma gruta ou caverna em representações, embora o texto bíblico foca mais o local em que tinha a gruta em si. O motivo é porque Samuel estava com medo do exército filisteu e como Deus não tinha lhe respondido por sonhos, né, que muitas vezes também a gente tem revelações, né, dos sonhos, assim como foi com José. José tinha esse dom, né, de ler o sonho das pessoas. Ele quebrou a própria lei que proibia a feitiçaria no reino para tentar ter respostas. E onde que a Shaline está comentando, né, que era uma coisa antiga, então o que ela está falando não é mentira. Eu tô falando para vocês aqui que realmente isso daí já aconteceu, que é antigo. Então quem nunca procurou para poder saber, eu procurei para poder saber, né, do pai dos meus filhos. Até fui, só que acho que a gente não conseguiu passar, não sei. Eu sei que era muito caro para você poder pagar para ela poder fazer previsões sobre a sua vida. Ela não existe mais hoje, né? Não está mais entre a gente, mas ela era muito famosa. Quem aí nunca ouviu falar da mãe de Ná? Eu vejo que quem comenta muito aquele jogador de futebol, né? Que às vezes brinca, né? Faz um comparativo ali a mãe de Ná e tal. Continuando aqui. Uma mulher que tem grande repercussão nas redes O sociais. vídeo. Então não vou ficar aqui, meu telespectador e meu internauta, explicando quem é ela. Mas enfim, uma pergunta. Quando você começou a ouvir espírito, você vê espíritos? Sim, na verdade eu desenvolvi, Não é qualquer pessoa que tem esse dom, né? mediunidade aos 15 Geralmente anos. Mas de o primeiro criança. contato que eu tive com uma vidência, vamos dizer assim, foi aos 7 anos. Só que aí tem a questão que eu cresci, né, dentro de uma igreja evangélica. Minha avó, que já não tá mais aqui, querida, ela era da Assembleia de Deus, mas mesmo assim ela não me julgava. Parei aqui só para vocês verem o comecinho, né, ali da entrevista, que ela fala como foi que começou o dom dela e que as pessoas, né, não acreditam nela, que meio que zomba, né, tira sarro e tal. Sobre as previsões de 2026, que é importante que o pessoal que está em casa, independente da religião, preste atenção. Ela fala da essência da verdade e da separação do joio e do trigo. Então, ela tá dando bastante ênfase, né, nesse ano, agora, que nós estamos de 2026, para a classe política, né, que eu gosto e tudo. Ela fala também que questões políticas virão à tona, mais verdades ainda, a gente viu aí que aconteceu, né? Todas essas vergonhas, esses roubos que aconteceram no ano de 2025, que foi o roubo, historicamente falando, que foi do INSS, né? Já era um pouco assim meio que defasado, meio delicado, porque assim, pessoas vão se aposentando que ela paga a vida toda, né? Até eles modificaram o tempo de aposentadoria e tudo, porque assim, desde quando surgiu esse negócio, né, da pessoa pagar pela aposentadoria dela, assim, todos os anos, desde quando ela começa a trabalhar, desde a vida dela de jovem, né, até o tempo que ela para de trabalhar com aquele tempo de serviço. E tipo assim, muitas pessoas vão para outros lados, pagam acho que alguma aposentadoria particular, né, para poder ter mais dinheiro, para poder receber e tudo. Ainda é tirado desse dinheiro para outras coisas, né, para poder pagar alguns outros fundos que o governo inventa e tal. Aí que já fica delicado, então, essa coisa da aposentadoria, que é o direito de serviço de todo trabalhador, né? Porque muitas vezes o trabalhador, ele trabalha muitos anos, eu falo pelo meu marido, que eu sei que ele é metalúrgico, né? Ele perde a audição, perde alguma parte da mão, né? Tem problemas de convulsão depois, porque às vezes tem empresa que a pessoa entra em algum lugar assim, que é meio tóxico, tem problemas com toxicidade, um monte de fatores, um monte de problema, é desgaste mental, é desgaste de partes do corpo, né, que dá artrose, essas coisas assim e tudo. Então é direito do todo trabalhador que ele paga a vida toda, ele ter, assim, uma vida tranquila depois, porque uma vida tranquila em aspas, né, porque a pessoa quando ela aposenta, o que acontece depois, que eu vejo com meu marido assim, né, meu marido e outras pessoas que eu vejo. Então tem pessoas que às vezes ela tem que gastar com remédio, porque às vezes ela, né, perdeu a saúde trabalhando. E aí o que acontece? Às vezes tem aquela aposentadoria, que é aquela aposentadoria que pessoas nunca trabalhou e
tem essa aposentadoria. Então, porque às vezes o governo, né, tira e dá para aquela pessoa. Então, às vezes tem pessoas que trabalhou a vida toda, precisa de aposentar, não consegue. Não consegue porque às vezes tem que, né, pagar para outras pessoas que nunca pagaram, que nunca contribuíram, tipo assim, tem pessoas às vezes que nunca trabalhou ou trabalhou numa outra coisa, que nunca quis pagar, nunca quis contribuir e é tirado dessas pessoas para poder tapar o buraco de outras, né? Então, é uma coisa assim meio complicada. E aí ainda tem outro detalhe, porque o piso salarial da pessoa, quando ela aposenta, pode ser um empresário, um diretor de empresa, um médico, qualquer coisa. O piso é um único. Aquele piso mais alto, que é o teto, sabe? Que meu marido sempre me explicou. Aí, ao longo do tempo, quando vai passando os anos também, ela vai defasando. Meu marido, por exemplo, ele aposentou com teto, por conta da profissão dele. Só que hoje ele não recebe equivalente. O que ele recebe hoje é muito pouco. E aí, o que acontece ainda para poder piorar toda a situação de todos os trabalhadores? O governo que está aí deixa, né, que ele tem que estar atento a tudo, né? Deixa pessoas fazerem coisas erradas, dar golpes, né, no INSS, que, tipo, já é delicado o negócio para as pessoas que pagam, né, que produzem. E ainda depois tem um tem esses roubos, né? E agora a outra coisa que está atrelada também associada ao Banco Master. Então, tipo assim, pelo que a Charlene está falando aqui, são coisas assim de previsões, né? Que vai vir mais coisas, né? Pra gente ficar sabendo. Então, tipo assim, eu sei que tem muita gente, né, que não gosta de política, e tem gente que escolhe lado na política, é natural de todo mundo, porque a gente tem que, como eu estava falando para vocês, as pessoas pediram para Deus ter um governante, né, um líder, que foi quando foi o rei Saul, e não Esaú, o rei Saul, no começo né, quando povoou a terra e tudo. Então a gente sempre tem que ter um líder, é lógico, né? E eu sei que as pessoas que da esquerda gostam muito do presidente que tá aí. Ele ficou até meio antigo nos pensamentos dele, né? E ele é muito relapso a muita coisa. Ele deixa o pessoal, tipo, pintar e bordar, né? E isso que eu não aceito, que eu não acho certo, sabe? Quando mexe com o nosso bolso. Porque tem pessoas que gostam muito de estar recebendo Bolsa Família, recebendo bolsa isso, bolsa aquilo, que elas não têm a preocupação de gente que produz, que tem que pagar imposto e tudo mais, né? Com o país, não se preocupa, aí não quer saber de política, não gosto de político, ou então eu gosto só do PT, porque essas pessoas não têm um pensamento diferente com o tempo, ela muda, para poder ver que tá errado as coisas que tá acontecendo, né? Tem muito roubo e sempre no governo do PT teve roubo. Quem é que não lembra da Lava Jato? Um monte de coisas que já aconteceram lá atrás. Não ia ser diferente, né, dessa gestão dele agora. E aí é um ano eleitoral agora que é, né, muito perigoso. A gente tem que pensar muito na política agora, por mais que as pessoas não gostem e tudo. Para vocês verem que eu trouxe um vídeo que o YouTube me mostrou, que era o da Charlene Grazi, que conversando com o Geraldo Luiz, e tem política no meio. A política está em mim. Não tem como sair fora da política. Aí vou colocar aqui mais um pedacinho do vídeo deles para você poder escutar. Joio. Questões políticas virão à tona com mais força, coisas reveladas que as pessoas ainda não ficaram sabendo. Ah, mas na política sempre tem coisa ruim. Não, eu estou falando de coisa séria. Haverá mais uma prisão na política que pode chamar a atenção do mundo inteiro. A morte de um presidente de outro país de inicial M, trazendo sofrimento. A morte de um grande apresentador da televisão brasileira. Haverá um aumento súbito do feminicídio. Haverá um grande perigo que já está se instalando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. As enchentes, questões com água, com fogo não pararam. Então não adianta as pessoas ficarem dizendo, é culpa disso, daquilo. Isso é algo que está já predestinado e que as pessoas precisam orar e olhar o outro com mais humanidade. Empatia. Haverá um tempo de uma tecnologia muito avançada, no entanto, a parte da tecnologia, nós vamos se sentir numa gaiola. A gente vai se sentir preso naquele celular, naquele computador, sem ver o que vai acontecer na nossa volta. Então, na nossa volta terá fome, mais problemas com água, como eu previ, na bebida, no metanol, problemas com alimentos, haverão alimentos fake sendo produzidos. É um ano de guerra. É um ano de nação contra nação. Não é um ano, eu discordo, né, do que algumas pessoas estão falando. É o ano 1, sim, isso eu concordo, mas não é um ano que vai ser mil maravilhas. Nós vamos aproveitar a nossa solitude. Se você está em um casamento, em um relacionamento que você não está se sentindo bem,
Isso vai ser retirado da tua vida. É um ano de cuidar da saúde e de se recolher, Joio porque do haverá trigo. grande mudança e vai começar por estados importantes no Brasil. Então, coisas tendem a ser reveladas de famosos que a gente idolatra, né, que a gente fica endeusando, traições serão reveladas. Eu vou falar algo muito forte aqui, mas é preciso que as pessoas observem, cuidem das nossas crianças. Tá? Casos de pedofilia dentro da própria casa, em questões de famosos, serão reveladas. A espiritualidade fala que as pessoas vão mostrar as garras, elas não vão conseguir mais esconder quem são elas ou que elas mostram na internet. Haverá uma movimentação grandiosa no Banco Central, será muito movimentado o nosso dinheiro, então tem que ter muito cuidado e muitas será muito movimentado o nosso dinheiro, então tem que Deixa eu parar com essa parte aqui, ó, que ela fala do Banco Central, que ela fala do banco. Acho que até comentei num outro vídeo que a minha mãe ela é muito sábia. Minha mãe é mineira. Ô Cris, se você estiver assistindo aqui esse vídeo, a minha mãe, ela nasceu em Espinosa, Minas Gerais, lá no norte de Minas, que é próximo da Bahia. Espinosa é a última cidade de Minas e Urandi é a primeira da Bahia. E a minha mãe, ela é lá de Espinosa. E os mineiros, né, eles são muito politicados. Os mineiros, eles, assim, eles são sábios, não que as outras pessoas não sejam, mas, assim, os mineiros, eles são um pouquinho mais aguçados. E a minha mãe, ela é muito assim, ela é muito politicada. A minha mãe, ela é muito interessada e preocupada com a situação financeira do país, com a situação econômica, mesmo porque também a minha mãe é aposentada, né? Então, a minha mãe, por exemplo, como eu estava... Sari. A minha mãe sofreu golpe, tá? A minha mãe sofreu o golpe do INSS. Aí diz que eles ofereceram R$ 500 para ela, sendo que estavam roubando dela já há muito tempo. Então, é nessa questão aí. A minha mãe, ela falou para mim: você fica esperta, se tiver dinheiro no banco, você tira o dinheiro ou você faz de uma forma lá que esse dinheiro no banco, o governo não tem acesso, porque eles podem tentar roubar o nosso dinheiro do banco. Dinheiro nosso que está investido. Então, é uma problemática assim, muito grande, coisa que dá muito medo. A gente já vê, né, o problema que está tendo com o Banco Master. E se não tiver problema depois, realmente com o Banco Central. Então, o que ela está falando não sai muito fora, não. É de se acreditar, né? Aí vou colocar só mais um pedacinho aqui da previsão dela e já encerro o vídeo para não ficar muito grande. De acordo com o nosso dia a dia e que mexe com a nossa vida, né? Que vídeos que a gente vê na internet não são coisas, né, que as pessoas inventam ali. São coisas que faz parte do nosso cotidiano e que a gente tem que estar esperto e que a gente tem que participar, faz parte nossa, né? Banco Central, será muito movimentado o nosso dinheiro, então tem que ter muito cuidado e muitas outras coisas. O sistema, entre aspas, né, os grandes, que a gente não pode falar quem é, eles Charine vão fala bem, né? tentar levar a gente para um caminho de escolher, ou A ou B, entende? Ou Bolsonaro ou Lula. Enquanto isso, a gente fica cego e não enxerga o que está lá na frente. Então, temos que ser Esse que não quer saber de política também, né? Fácil. Você me disse que você está prevendo a morte de um presidente, mas que esse presidente não é aqui do Brasil. Não, mas o presidente do Brasil corre risco de vida, sim. Eu previ em 2023 a prisão dele, que aconteceria em 2025. Se ele continuar preso, ou ele vai ser assassinado, ou ele sofrerá algo referente ao coração. Não há possibilidade de sobrevivência caso ele permaneça preso, porque ele está sob magia, alguém de uma energia oposta. Eu não acreditar muito nessa coisa, porque eu acredito muito se a gente... Pelo que ela tá falando, dá a impressão de ser o Maduro. Mas existe uma energia muito feroz em cima desta pessoa. Então, Bolsonaro, como eu disse, outra prisão ainda na tá política de uma pessoa jovem. Prisão de uma pessoa jovem, ó. Desse presidente, você tá falando do Bolsonaro ou você está falando do Lula, já? O Bolsonaro, Bolsonaro. Então, dentro das suas previsões, do que você ouve do mundo espiritual, repita, por favor, o que a espiritualidade... Eu sou do Brasil das pessoas, né? Eu lido com espíritos, ele vai morrer, ou vão assassiná-lo, ou ele vai ter algo no coração. Ele não vai aguentar. Então, assim, 99,9% das minhas previsões são acertadas. Passar um pouquinho mais pra frente. Demora um tempo, às vezes não demora nada. Olha como isso é importante, ó. Tipo de energia que manifestou isso na vida desta pessoa, porque não era para ser assim. E haverá grandes mudanças por causa disso. Grandes mudanças. O ano que vem será um ano de disputa eleitoral, de uma guerra. Eu costumo dizer que nós teremos uma terceira guerra mundial, esse ano, né? Virtual,
como Com jornalista, certeza. teremos uma terceira guerra mundial virtual, política, disputa eleitoral. Ela fala muito aqui sobre a política, né? E ela comenta sobre energias, energias que tá do outro lado sendo mexida, que possivelmente, pelo que ela tá querendo dizer, pelo que eu entendi, que seja do governo atual, né? A gente sabe, né, que eles gostam, a gente já viu em muitos vídeos da Umbanda, essas coisas assim e tal, então talvez seja isso daí que ela tá se referindo, porque quem não acompanha nas redes sociais, o que é mostrado, né? Porque o meu canal lá, como eu tô falando aqui com vocês, e mostrando, né, alguma coisa, alguma voz e imagem, alguma coisa assim, é porque eu tenho já o hábito de fazer react. O meu canal, ele é de react, que é reação, que é reagir à notícia. Então, aí eu tô reagindo aqui à notícia da Shaline Grazik para vocês. Aí eu vou colocar, né? Eu disse que eu vou colocar o nome para vocês aqui no nome do vídeo, para vocês procurarem, tá? Vou até mostrar na tela também, para vocês assistirem o vídeo todo na íntegra, tá? Porque aí, para poder dar créditos, né? Pro dono do canal e pro dono do vídeo, que ele realizou o vídeo e tal. Eu tô aqui só reagindo o vídeo, porque o YouTube que me mandou, né? Que mostrou pra mim lá no YouTube Studio. Então, eu vou parar por aqui, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Se eu for comentar alguma coisinha aqui agora bem pouca, porque vocês têm que ir lá poder assistir o vídeo todo, né? O vídeo da pessoa que fez o conteúdo. Ela fala também que tem outros países também que mexem com esse lado espiritual, que tá escrito aqui, né? Que é a Alemanha, que ela fala que o Brasil vai fazer parcerias, né? Que tem outros países mais espirituais, né? Que estão de olho no Brasil. Vai fazer parceria com a Alemanha, que vai fazer essa parceria com a Alemanha, mas que é um falso acordo, pelo que ela tá falando aqui. E ela comenta também, né? Sobre a TV, sobre os pactos que tem algumas emissoras de TV, que inclusive tem pacto com a magia negra, e que nesse vídeo também o Geraldo Luiz fala que ele viu, né, na prática, ele sabe que isso acontece, que isso ocorre com algumas emissoras, né, que elas estão, né, impactuadas com esse tipo de magia. Tem isso também aqui na entrevista. Aí agora eu vou mostrar para vocês irem lá assistir todo o vídeo, tá? Como vocês podem ver, né, aqui era só o início do vídeo. O vídeo, que é a entrevista, que é uma live, né, que ele faz com a Shaline, tem 1h e 58 minutos, tá vendo? Eu passei somente 18 minutos de vídeo. Pra mim não falar todo o vídeo aqui pra vocês poderem ir lá assistir, ó. É o programa dele aqui, ó, Geraldo Luiz Entrevista. Aí eu vou entrar aqui no canal dele pra vocês conhecerem. Clique na bolinha do canal e tá aqui, ó. Esse é o canal do Geraldo Luiz, tá vendo, ó? Geraldo Luiz TV. Esse aqui é o canal dele. E tá aqui o vídeo, né, da entrevista com a Shaline. E o nome do vídeo é esse daqui, ó. Vou entrar aqui para vocês verem melhor. Olha, esse aqui é o nome todo do vídeo, tá vendo? Shaline, Vidente das Estrelas, ao vivo. Finalzinho Carlos Alberto, aqui. né, ele sabe disso. Uma figura muito importante, enfim, que era amigo dele, se comunicou com ele. Coisas que, enfim, somente eles sabiam, né? Então, é interessante. E os médiums, eles têm que ter muito cuidado ao passar informações, porque quando a gente perde uma pessoa, o que a gente mais quer é nem que seja um oi, né, de outro astral. E então tem que ter uma responsabilidade imensa sobre isso. Um casal que de algum casal famoso, ela já respondeu, gente. Vai ter sim um escândalo. Tem. E tem Vai coisa ter, em breve. O que eu mais fiquei assustado, Chay, foi que você falou da questão da pedofilia. Isso pra mim foi... Sim. Isso é muito triste, porque eu sou, né, que nem eu te falei, mãe de 3 filhos, estou grávida, né, de 2 meses de um menino. E é muito estranho, porque nem as próprias pessoas que deveriam amar, elas amam, né? E que os espíritos do mal, eles têm muita raiva. E tem que cuidar também com chacinas nas escolas, novamente, vai ter essa onda. Então, que Deus proteja as crianças do nosso Brasil. Bem pensando em voltar para a escola principalmente no nesse exterior, ano, referente às crianças. como substituta, Essa né? chacina em escola no Brasil? Ó, dá até medo. No Brasil. Meu Deus do céu.
Santo Deus, tenha misericórdia. No Em nome de Brasil. Jesus, está amarrado isso, meu pai. Você acha que o Clodovil está em paz? Bom, aqui já falam já outras coisas, né, de outras pessoas, que eles comentam que não já desencarnou, né, que não tá mais aqui e tal. Então, aí eu convido você que gostou aqui desse bate-papo meu aqui falando sobre essa recomendação do YouTube, que já não está mais nos recomendados, mas como eu prometi, né, eu trouxe aqui para vocês. Que agora eu vou limpar minha casa, que eu sou dona de casa, né? Hoje é segunda-feira, é dia de limpar, vou aproveitar que meu marido foi pra chácara, né, para eu poder ficar aqui mais tranquila. Tanto é que eu consegui fazer o vídeo aqui com vocês sem barulho, né, sem barulho de celular, sem barulho de baque-baque, de nada. Então, gente, convido vocês lá no canal, né, do Geraldo Luiz, que eu já coloquei na tela aí pra vocês, eu gravei do outro lado, pra vocês irem lá assistir o vídeo todo, tá bom? O vídeo tem 1h e pouco que eu coloquei pra vocês verem, né, e eu comentei algumas coisinhas aqui só. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado de conhecer meu canal. Se você gostou, se inscreve, deixa seu like aqui. E, por favor, assiste o vídeo todo, porque tem gente que não assiste o vídeo todo. Aí a gente só tem aquele pouco de horas, né, de exibição. E, tá vendo? Eu fui comentar pra vocês aqui do vídeo da Chaline e tinha política no meio. Então, quer dizer, é recomendação do YouTube. Não vai ter jeito, eu vou ter que, vou ter que pensar bem no que eu vou colocar aqui nesse canal. Porque quem sabe isso é um sinal, sinais a gente fica atento, né? Então quem sabe isso é pra eu poder abrir os olhos, né? E saber o que colocar no canal. Opa, ó, tá até mexendo um negócio aqui. Porque as minhas views caíram. Gente, caiu muito! Gente do céu, vocês têm noção? Caiu mais ainda, caiu para 5.400 visualizações. Socorro! Porque eu vi que eu perdi mais visualizações e perdi mais horas. Colocando meus vlogs normais. Ah, próximo vídeo. Eu fiz um mini vlog. Ontem à noite eu saí, fui com meu marido no shopping. Pegou uma pizza, né, para poder comer. E aí eu gravei um vlogzinho aí pra vocês, que eu vou colocar uns vlogzinhos misturados aí no meio. A ajuda do YouTube veio pra mim, gente. Tá aqui, ó, no YouTube Studio, a Trends. O que é que tá sendo buscado? BBB Eliminação.